eu preciso só emudecer todo mundo para a gente cantar. Estou atrapalhado hoje à noite. Vamos lá. A nova do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, se a cada pecador que nos deu seu Filho amado para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos ao fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som-nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Nós vamos agora falar um pouco, vou tirar todo mundo do mudo, porque o nosso tempo hoje vai ser falar sobre a 1 Pedro 5. Então, 1 Pedro, não capítulo 5, 1 Pedro inteirinho, que tem 5 capítulos, e não vai ter mensagem tanto quanto a gente vai falar do que nós estamos aprendendo e o que nós achamos e esse tipo de coisa. Deixe-me só revisar. Eu estou gravando o culto de oração e eu vou ficar gravando até a gente entrar em tempo de oração. Aí no tempo de oração eu vou parar de gravar, que eu acho que fica estranho gravar orações. Mas quantos dos irmãos conseguiram ler o livro de 1 Pedro pelo menos 4 vezes essa semana que passou? 4 vezes. 4 vezes, no mínimo 4 vezes, né? Que era Mas não tenho certeza. Que era o objetivo. Vamos dizer assim, quantos leram mais que uma vez? Tá bom, então tá melhor. Eu tenho tentado ler todos os dias e para mim tem sido uma bênção. Primeira pergunta que eu quero fazer é:
que os irmãos acham é o tema de 1 Pedro? Qual é a ideia que engloba todas as outras ideias? A graça. Novidade de vida em Cristo. As duas coisas, né, são aspectos da mesma coisa, eu acho que sim. Mais alguma ideia? Tem alguns assuntos que ficam voltando, né? A Júlia está falando que pensou em vida cristã, que é a mesma coisa. Bem, é meio geral. Eu estou fazendo aquele estudo bem fundo em Romanos 6, eu vejo tanta coisa. A Anitta está aqui do lado. Tanta coisa que parece que encaixa entre as duas coisas, parece que eles criam no mesmo evangelho, né? O Paulo e Pedro. Para mim é interessante isso. Quais são alguns temas que ficam voltando? O fato que eles passam por sofrimento, mas que a salvação e a vida eterna vêm no final da vida. Sim, então, como passar por provação e ficar firme na salvação, isso é uma das coisas que volta vez após vez, né? Sofrimento de diversas formas. O que mais? Não tenham vergonha, eu não vou fazer ninguém passar vergonha, a não ser que você não participa, aí eu vou fazer. Que mais? Que outros temas ficam aparecendo? Vida cristã é uma constante, né? Ele sempre falando de como deve ser o viver cristão, todo o tempo. É um assunto que vai e volta todo instante. Sim, mas em que contexto? Nós temos vida cristã no contexto de sofrimento, vida cristã em que outros contextos? Amar uns aos outros. Sim. Amar uns aos outros, respeitar. Santidade na vida cristã. Tem uma vida cristã no lar também. No lar. Vida cristã aos senhores. Vida cristã com relação aos seus senhores. Sim. Vocês perceberam que ele trata do mundanismo várias vezes. Ele diz coisas do tipo: o tempo que vocês gastaram no pecado já foi tempo suficiente, agora vive para Deus, né? Ele fala do mundanismo, era esse contexto que eu estava procurando. Eu acho que talvez o tema... E se você lembrar do nosso estudo de Efésios, você vai lembrar que quando chegamos no capítulo 4, em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre como devemos andar e sobre a unidade que nós temos no Evangelho. E depois ele começa a falar da igreja e da santidade pessoal. Aí no capítulo 5, no capítulo 4 tem aquela parte de tirar o velho homem e colocar o novo homem. E aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha com as próprias mãos para poder ter com que acudir ao necessitado, esse tipo de tirar e pôr. Aí, chegando no capítulo 5, ele fala para nós como devemos viver a vida de igreja e de comunidade. Ele diz para estarmos cheios do Espírito Santo e que nós vamos cantar e várias outras coisas. E depois ele começa
falando de várias relações, né? Devemos ser submissos uns aos outros. Então, mulheres serem submissas ao seu próprio marido, marido amar sua esposa. No capítulo 6, nós temos pais com filhos, filhos com pais, e também servos com escravos, escravos com mestres, mestres com escravos, né? E eu percebo essa mesma coisa, mas em ordem diferente, essas categorias, né? Mas em ordem diferente em 1 Pedro, onde ele começa primeiramente com servos, depois ele fala marido e mulher, e depois ele fala sobre a relação entre povo e presbítero. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas ele fala de algumas das mesmas coisas. Para os que estão chegando, nós estamos discutindo 1 Pedro e fiquem à vontade para entrar na discussão. Alguém sugeriu o seguinte tema, que eu acho que talvez engloba tudo que nós estamos falando, que é a igreja peregrina. Você não acha que engloba tudo que nós temos falado? A igreja peregrina, como é que nós devemos viver à luz do fato que nós somos salvos e regenerados e pertencemos a uma nova realidade, mas ainda não chegamos lá, estamos passando por esse mundo, né? E até usa a palavra peregrino em algum lugar que agora esqueço onde. Capítulo 2, versículo 11, eu acho. 2:11. 2:11. Eu acho. Sim. No capítulo 2 nós temos toda aquela parte sobre a igreja, né? Interessante também. Então, vamos ver se está prestando atenção, sem olhar. Quantos versículos tem no capítulo 1? Não sei. É? Sei. Essa eu não posso responder. Quantos capítulos tem o livro de 1 Pedro? 5. 5. Capítulo 1 tem. Alguém quer chutar? Eu não vou chutar para Davi. 25. Davi. Capítulo 2 tem. É 25, 25, 24, 19 e 14. Eu sei porque quando você lê os primeiros 3 capítulos, termina rapidinho. É verdade. O meu capítulo é 22, pastor Marcos. Quê? Capítulo 3 tem. Capítulo 3, 22, pastor. Falei errado, então. Não, capítulo 2 tem 25. 25. E o Capítulo 3 3 tem 22. Tem razão. Falei errado. 25, 25, 22, 19 e é ou 13 ou 14 que eu não lembro. 14. 14. É o 3 que tem 22. Ô, pastor, ainda bem que o senhor deu uma erradinha aí para a gente não se sentir tão humilhado. Mas agora eu vou lembrar, né? Tem que errar. O que os irmãos, o que vocês mais gostaram, o que mais aproveitaram? Alguma pergunta sobre o livro todo a essa altura? Não tenham vergonha. Mesmo se leu só uma vez ou 2, tá bom. A minha parte favorita. Eu li umas 4 Então, vezes. fala alguma coisa. Eu li umas 4 vezes. 3. Leu 4 vezes? 3 ou 4 vezes. 3. Hoje eu estava... Eu li 1 vez e meia. Hoje eu estava lendo
na Bíblia aqui, a Creuza veio, passou, foi lá no portão, voltou de novo, aí que ela pisou assim na fora. Aí eu tive que parar, né? Mas eu disse. O que vocês gostaram do livro? Ô, pastor, mas a gente gostou de tudo que falou. Pedro está dizendo aqui para que a gente, né, para o que Deus deixou, que Jesus Cristo deixou a ele para transmitir para nós. E Que é seguir adiante. evitar o cometimento de pecado. Exatamente. A imundícia do pecado, a impudicícia, o cometimento dos pecados. E no capítulo 3, ele fala sobre a vida dos cristãos devedores, dos homens casados, das pessoas casadas, né? Sim. Também eu gostei muito dessa parte. É o comprometimento da esposa para com o marido e o marido para com a esposa. Eu acho que está difícil ouvir vocês, mas eu acho... Que eles no começo... Está difícil de nos ouvir? Estava falhando, mas eu acho que o que o irmão Sebastião disse é que ele falou muito mais para a esposa como lidar com o marido do que com o marido lidar com a esposa. Foi isso? É a responsabilidade da esposa para com o marido, bem como ambos. Eu não entendi essa última parte. Ele está dizendo que falou sobre como a esposa lidar com o marido e o relacionamento entre ambos. Sim, entendi. Sim. Mas em torno de tudo, eu achei assim que Pedro ele está falando tudo aquilo que Jesus Cristo ele viu e que ele passou com Jesus e que ele pôde, depois, quando ele morreu, que ele ressuscitou, ele voltou, e o que ele disse? Vão adiante, para que todos... Tem alguém de cabeça para baixo aí. Ai, meu Deus! Ai, perdi o fio da meada. Ai. Homem-Aranha e não está nem de máscara. Ele está mergulhando. Sebastião observa bem, hein? Pastor, como ele é nacional, ele é homem calango. Calango. Eu acho que uma das recomendações de Pedro é praticamente o cristão, como servo, praticamente reconhecer a ser submisso praticamente a tudo, né? As pessoas, até os feitores, as pessoas boas, ao governador, em casa, tanto a mulher como o marido, né? Como nova criatura, né? Você praticamente entender e ser submisso, né? A obediência. É isso mesmo, irmão Celso. É o que eu estava tentando falar. Mas pode falar, Heloísa. Embora não tenha lido as 4 vezes, né? Mas já conhecendo um pouquinho da carta de 1 Pedro, o que eu gosto muito dessa epístola é que, para mim, ela é uma epístola muito prática. Né? Se você for fazer uma lista, né, não assim, de deveres, mas de das virtudes cristãs, a gente consegue fazer uma lista até mesmo semelhante a uma lista bem gostosa de ler, que é de Romanos 12. Principalmente quando chega ali no capítulo 3, que é uma das minhas partes favoritas da carta, a partir do versículo 8, né? Quando ele vai falar assim, daquela pessoa que quer ter dias felizes, né? Como se estivesse fechando ali, não sei, né? Mas... Não. Congelou. Congelou mesmo. Tá.
Congelou. Congelou. É tudo isso mesmo. Mas note que há uma diferença entre apenas uma vida apenas moral e uma vida de peregrino, porque tem essas listas de virtudes e tudo, e isso é muito importante, mas ele baseia tudo em que fato? Que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, verdade. Então tem do sangue de Jesus. Então tem muita teologia embutida nesse tipo de coisa. O Jonathan Edwards, o Aldo estava lendo, não sei se terminou de ler. Você terminou, Aldo? Oi? Terminou de ler Afeições Religiosas do Jonathan Edwards? Tá faltando 20 páginas, pastor. Estou terminando. Compreendeu ou não compreendeu? É difícil essa leitura, né? Olha, eu tinha lido ele até a metade, tinha desistido, e aí voltei a ler de novo, e agora estou entendendo e estou gostando. É muito orientador. Sim, mas ele é tudo baseado, tudo desenvolvido em cima de 1 Pedro 1, versículo 8, a quem, falando de Jesus, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E a base dessas afeições religiosas, Jonathan Edwards estava numa situação onde houve um grande avivamento, o que eles chamavam de avivamento de religião. As pessoas, de repente, colocando sua fé em Jesus Cristo, e havia manifestações estranhas, às vezes, com pessoas com pessoas gritando e chorando e tal, e tudo isso tinha pessoas criticando ele, falando, mas nos parece que você é muita emoção. E ele escreveu esse livro, Afeições Religiosas, para falar o que é a essência da vida cristã. O que é que faz um cristão de verdade? Como é que a gente distingue aquelas emoções que são simplesmente emocionalismo, quando a gente vê, né, programa de TV, quando um cantor famoso canta e todo mundo começa a gritar e sentir emoção e tal, a gente vê isso. Como é que a gente distingue entre emoções que são fruto da conversão verdadeira e emoções que são simplesmente emocionalismo? E ele escreveu esse livro, Afeições Religiosas, para fazer essa distinção. E ele baseia tudo em cima, é uma exposição aqui de 1 Pedro, que a gente ama a Jesus Cristo, a quem nunca vimos antes, e nós temos alegria indizível com alguém quem nós nunca antes vimos. Tá complicado, hein, pastor? Desculpa. Não tem problema. Desculpa, somos nós que estamos bagunçando, mas não é nossa intenção bagunçar o culto de oração. A Heloísa estava em meio de... Quando, de repente...
Ela ficou com a boca aberta há muito tempo, né? Mais alguma contribuição de alguém? Uma das coisas que me chama muito a atenção é uma das falas de Pedro aqui no capítulo 4, quando ele fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Às vezes a gente tem a impressão que a vida cristã esse é um mar de rosas, não vamos ter problema nenhum. Muitas vezes dentro da igreja a gente que pensa que entrou para a igreja, tudo vai se resolver automaticamente, mas o apóstolo Pedro está falando aqui para a gente não ficar admirado quando coisas difíceis e ruins acontecerem no meio da gente, porque isso aí deve ser motivo de alegria, que é para a gente poder ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E às vezes a gente não tem esse entendimento, a gente pensa que o crente não vai sofrer de jeito nenhum. Verdade. Só completando a fala do pastor Arthur, eu creio que ele também estava falando aqui de pessoas que estavam fazendo bem e estavam sendo perseguidos, né, sendo maltratados por fazer o bem. Sim, aí Pedro diz, fazer o bem, então se alegre com isso. É melhor fazer o bem e sofrer por causa do Cristo, fazer o mal e sofrer porque roubou, porque matou, porque fez coisa errada. Você viu quantas passagens do Antigo Testamento ele cita? A Heloísa estava dizendo que ela gostou dessa parte. Se você quer amar a vida, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os lábios falam dolosamente. Alguém sabe, sem olhar, de onde veio essa citação? Salmo 34. Salmo 34. Que foi nossa mensagem domingo de manhã, né? Uhum. Só que não preguei muito sobre essa parte, mas ele aparentemente estava com o Salmo 34 no cérebro dele, porque ele falou no início do capítulo 2, se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso, ou que o Senhor é bom. Ele está também fazendo referência a Salmo 34. E a gente vê Isaías 53, a gente vê Êxodo 19 e Isaías 40 e outras passagens mais aparecendo. Deixa-me dizer o que nós vamos fazer para a semana que vem. Continuem lendo 1 Pedro pelo menos 4 vezes. Se não leu essa semana passada, leia essa semana que entra 4 vezes. Se puder ler todos os dias, melhor. Mas os comentários para a semana que vem vai ser só até metade. Então, nós vamos concentrar mais. Leia o livro todo, mas nós vamos concentrar até o capítulo 3 e versículo 12. Certo? Eu vou colocar isso no grupo da igreja, mas nós vamos ler no mínimo 4 vezes, mas nós vamos tentar falar mais especificamente sobre os capítulos 1, 2 e 3 até o 12, que é mais ou menos metade do livro. Me parece que no fim do versículo 12, ele termina uma sessão, um pensamento. Tá certo? Vamos cantar mais um hino e depois nós iremos para o nosso tempo de oração. E vou compartilhar aqui. Ó meu Senhor, irei. Anita, deixe-me só colocar. Quantos conhecem esse hino? Foi escrito pelo missionário
Davi Livingstone. Esqueci de emudecer todo mundo aqui. Agora vamos lá. Jesus, desde aquela cruz em que o Senhor morreu, que sacrifício, que pesar compara-se ao teu. Ó, meu Senhor, irei, só me acompanha, aceito a tua vontade, só me sustenta, corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti, Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida a ti. Seguir-te-ei, meu Senhor, me gloriarei na cruz. O mundo deixo para trás e sigo a tua luz. Ó, meu Senhor, irei, só me acompanha, aceito a tua vontade, só me sustenta, corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti, Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida a ti. Muito bem. Eu vou desligar a gravação.